Bom dia. Na aula passada, nós continuamos nosso passeio por Data Warehouse. Nós terminamos falando, na verdade, de um recurso que você pode utilizar junto com o seu armazém de dados, chamado de ODS, onde é um banco, um banco operacional, mas com os dados já consolidados, que permite você utilizá-lo no operacional para facilitar recursos de relatórios, etc. Também na aula passada, nós vimos Data Mart, que é um conceito muito importante, que é exatamente como você resolve, dentro de um Data Warehouse, como você resolve um problema, um fato. Então, nós até vamos falar mais sobre Data Mart a partir de hoje, nós vamos estar falando um pouquinho de como funciona o Data Mart dentro do Data Warehouse, e depois, acho que ainda não hoje, mas provavelmente na próxima aula a gente vai estar falando dos dois principais expoentes na área de planejamento de bancos multidimensionais, que foi o Kimball e o Iminon. Tá? Então, vocês vão ver as abordagens que a gente chama de bottom-up e top-down, de como você projetar, e aí exatamente, um já começa com o Data Warehouse completo, o outro começa de Data Marts, e daí vai montando vários Data Marts, e aí depois ele consolida tudo para gerar um Data Warehouse. Tá? Então, a gente vai ver quais são as vantagens e desvantagens de cada uma dessas abordagens, tá? Nas próximas aulas. Tá? Então, na aula passada nós falamos de ODS, nós finalizamos falando também exatamente dessa questão do ODS, ficou faltando só dois slidezinhos importantes. Então, Júlio, por favor, primeiro tópico, a formação. Em outras palavras, quando você adota a utilização do ODS, fica fácil você montar os Data Marts. Por quê? Porque o ODS já vai estar com os dados unificados, juntos, de uma forma já pré-processada. Como, João? Já vão estar desnormalizados. Podem não estar, João, transformados ainda, ou seja, feito alguns cálculos mais elaborados, mas pelo menos unidos, dependendo de como você planejar, você já pode tê-los. Então, no momento que eu pego, como eu fiz aqui no desenho da aula passada, eu tinha aqui um banco SQL Server e outro MySQL. No momento que eu junto os dados dos dois bancos gerando o ODS, eu já tenho um benefício de criar consultas que vão ver esses dados unificados, ainda que não tenham sido feitas transformações, ou seja, cálculos, geração de novos campos, junção de campos já existentes, esse tipo de coisa, que aí realmente pode ser feito depois do ODS. Mas o ODS já te dá o benefício de você ter uma integração voltada para o operacional. Essa que é a grande sacada do ODS, tá bom? A homogeneização dos dados feitos do ODS evita dados similares com formatos diferentes. Um exemplo, formato de data. Isso é muito importante porque é o seguinte: o SQL Server, até a versão 2005, não tinha o tipo de dado date. Ele, para armazenar data, ele só tinha datetime, ou seja, que é um formato que guarda data e hora junto, no único campo. Já o MySQL, ele tinha um formato date separado, desde o começo, por questão dele ser uma derivação, assim, de trabalhar com o padrão da linguagem SQL, ele já tinha um date separado. Então, eu tinha um banco, João, onde as datas eram representadas como datetime, e outro banco que as datas eram só date. Então, no momento que eu crio o ODS, eu poderia já resolver esse problema. Se o ODS, por exemplo, for criado e armazenado no MySQL, então, durante o processo de ETL, eu troco o datetime, tiro a parte de hora do datetime, ficando só com a data e colocando nesse campo date. Ou seja, eu tenho uma patronização das consultas, dos tipos de dados que são utilizados. Outro exemplo, o Oracle, ele trabalha para números quebrados, ele trabalha com numeric. Então, o tipo de dado para representar números quebrados, que você tem casas decimais, é o numeric. No caso do SQL Server, é o decimal. É a mesma coisa, a sintaxe é a mesma, o uso é o mesmo. Apenas a diferença é que no Oracle é o numeric e no SQL Server é o decimal. Então, na hora que você faz esse ODS, você pode fazer esse tratamento para que todo mundo, por exemplo, fique numeric. Então, todo mundo fica numérico e daí você acaba tendo o mesmo tratamento. É o padrão que a gente chama padrão Unix. Mas aí é só uma questão de formatação, João.
Tá? Porque, na verdade, eu não vou entrar muito em detalhe, porque a gente vai ter uma aula só sobre isso daqui a um tempo, que é a dimensão tempo. Mas é importante entender o seguinte, João: tempo, data, dia, hora, minuto, segundo, são só subunidades de uma unidade principal central chamada dia. Então, horas são frações de um dia. Semanas, meses e anos são conjuntos de dias. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que o tempo é a mesma coisa como se fosse medida de comprimento. Você tem 1 metro. Mas você não pode ter centímetro, milímetro e não pode ter quilômetro. Então a mesma coisa, é como se eu tivesse o dia, ao quilômetro seria os meses, né, e anos, e os centímetros, né, milímetros seria a hora, minuto, segundo, milissegundo, etc, etc. Tá? Tanto é que se no Excel, só para encerrar essa curiosidade, mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a umas 3 semanas. Mas se você for no Excel, colocar uma data e converter para numérico, você vai ver que ele mostra a quantidade de dias desde o início do sistema. Ou seja, geralmente os sistemas operacionais consideram o início em 1º de janeiro de 1900. Se você abrir o Excel, colocar uma data, por exemplo, a data de hoje, converter para numérico, tu vai ver que ele vai mostrar a quantidade de dias, desde 1900, desde 1º de janeiro de 1900. Se você colocar, por exemplo, uma hora e converter para inteiro, você vai ver que ele vai dar a fração do dia. Por exemplo, meio-dia. Se você converter meio-dia para inteiro, para número, você vai ver que ele vai mostrar 0,5, porque realmente é 0,5 de um dia. Tá? Então, porque na verdade, a gente, hora, data, isso na verdade, para o computador é uma unidade só de medida, é uma unidade de tempo. Então, não há necessidade de representar tipos diferentes. Tá? E foi esse o pensamento que a Microsoft teve. Só que a questão é que o pessoal achou mais prático e economizava bytes, né, quando você representava só a data ou só a hora separada. Então, por isso que acabou, né, o SQL 2008 em diante tem já esse recurso de data e hora separado também. Tem o datetime, continua, mas eu tenho também data e hora separado. Tá certo? Mas... por exemplo, um outro caso que acontece nos SGBDs da utilização do ODS, o tipo de dado money. Tá? O SQL Server ele tem um tipo de dado próprio para representar monetário, ou seja, é o número com 2 casas decimais, que é o money. Só que o MySQL, o Oracle, não tem o money, você usa o numeric. Então, na hora que você cria um ODS, você vai estar tendo a possibilidade do quê? De mesclar esses 2 dados e colocar tudo numérico, por exemplo, e armazenar no Oracle da vida. Ou armazenar tudo money num banco mesmo SQL Server. Tá? Então essa é uma das vantagens exatamente do ODS. Eu tenho a homogeneização dos dados, ou seja, a padronização dos tipos. Se data no MySQL é de um tipo de dado, data no SQL Server é de outro tipo de dado, dado no TXT é texto, eu consigo converter tudinho para um tipo só do Oracle, por exemplo. Tá? Então essa é a sacada do ODS, uma das sacadas. Tá? Por favor, Marcos, termine o uso. Exatamente, porque eu primeiro trago os dados em uno somente, aí você cria o ODS. Aí depois as transformações, que aí são cálculos, novos campos, união de campos, quebrar campos em 2 ou mais, filtragens, etc. Aí você deixa para um segundo momento. E fica com esse banco, com os dados todos unidos, né, já disponível para o operacional. Essa é a grande sacada. Tá? Você, como a gente mostrou na aula passada, eu distribuo o peso da leitura, né, que acontece no meu sistema operacional, graças à criação do ODS, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Marcos, termine, por favor. Primeiro tópico com subtópicos. Então, para encerrar o ODS, o conteúdo... E aí nós vamos comentar que o processo de ETL, ele acontece de tempos em tempos. Só que se eu tenho um ODS no meio, eu posso então fazer o quê? Eu posso ter essa extração do operacional para o ODS acontecendo com uma periodicidade maior. Ou seja, né, intervalos de tempos menores. E aí depois, de tempos em tempos um pouco maiores, o ETL pegar do ODS, fazer a transformação e carregar no Data Warehouse. Tá? Então, ou seja, eu posso ir pegando as alterações à medida que vão acontecendo no operacional e jogando nesse banco intermediário.
Aí depois do intervalo maior, por exemplo, ao invés de ser de 5 minutos, ser de hora em hora. Aí de hora em hora, outro processo que continuará o ETL, né, pega esses dados e joga no armazém. Então o operacional vai ser atualizado o quê? De 5 em 5 minutos, por exemplo, enquanto o armazém vai ser atualizado de hora em hora. Tá? Então você pode ter essas duas diferenças de frequência durante a atualização do sistema. Tá bom? Continue, subtópicos. Isso permite a utilização do ODS como base para a tomada de decisão. Ou seja, eu quero verificar a última 1 hora de vendas de uma ação na bolsa. Eu não preciso ter um armazém com os últimos 5 anos. Basta eu ter as últimas horas de comportamento de uma ação para eu tomar uma decisão rápida. Tá? Por exemplo, as pessoas que estão com ações da Petrobras, né, quando elas avaliam um dia ou um período de horas, às vezes tem sobe e desce. Ao longo dos anos ela se desvalorizou. Então se você pegar 5 anos, você com certeza vende a ação porque ela já perdeu o valor. Ainda que agora, por exemplo, nesse exato momento, ela esteja apresentando uma alta. Mas é uma alta dentro do quê? Do intervalo curto de tempo. Um dia, 2 dias, 1 semana no máximo. Agora, ao longo de 5 anos, você percebe a queda da ação. Então, não vale a pena, por exemplo, quem não tem, investir nesse tipo de negócio. Tá ok? É isso, exatamente isso que você tem. Então, ações a curto prazo, por exemplo, começa a ter uma queda repentina, ações boas, sei lá, Facebook. Facebook acontece muito isso. Facebook está lá uma ação razoável, e aí do nada o Zuckerberg lá anuncia uma mudança na timeline lá do Facebook, o pessoal não gosta, o pessoal critica. Aí o que acontece? As empresas começam a vender as ações que acham, né, que vão vender um pouco. Não foi legal, vou vender umas ações aqui. Aí começa a cair. Mas isso é dentro de intervalo curto de tempo. Se você olhar durante, né, 1 ano, né, porque não faz muito tempo que as ações do Facebook estão disponíveis. Há 1 ano, por exemplo. Você pega 1 ano, aí você vai ver, por exemplo, se ela realmente está crescendo, se está estável, se é só uma variação de curto prazo. Tá ok? Então isso é muito importante. Tá ok? Então o operacional ele tem essa sacada, ela permite eu tomar decisões operacionais, seja de dia a dia, porque ela considera curtos intervalos de tempo, tá bom? Termine. Aproximadamente, porque é claro que você não vai ter em tempo real. O tempo real seria eu fazer uma operação num banco operacional, aquela operação ser replicada no ODS, depois a ODS diz que recebeu de volta, e aí, aí só depois que tu recebe o aviso dizendo que deu certo. Então isso seria tempo real. Tempo real seria o que então? Eu só receber aquela operação, o ok, o que deu certo, se já tivesse replicado lá no ODS. Só que isso geraria uma carga de trabalho muito grande. Então, por isso que é quase tempo real. Esse quase tempo real é diferente de 1 minuto, 2 minutos, tá? É alguma coisa assim do gênero, tá bom? Mais uma vez, é isso aqui. É o ODS, junto, né, com soluções de mineração, que a gente vai ver depois, no final do curso, que permite, por exemplo, você ver aquela história do cartão de crédito, né, dos padrões de cartão de crédito. Você, por exemplo, o Igor costuma comprar 50, 100 reais no cartão de crédito dele. Aí, do nada, aparece uma compra de 2 mil reais. E outra, numa cidade que ele nunca foi, sei lá, pegar aqui, esticar logo a baladeira. Boa Vista, Roraima. Então pronto, né? Então lá perto da Venezuela. Então ele nunca foi para lá, não sabe nem para onde é que vai. Aí do nada aparece no sistema uma compra, 2 mil reais, feito lá. Ou seja, é um desvio de padrão. Aí, mas leva um tempinho, 30 segundos, 1 minuto para ligar para ti, ó. Nós temos um pedido aqui, uma compra de 2 mil reais. Estamos esperando aqui, você autoriza ou não? É você que está fazendo mesmo, tá? Aquele negócio todo. Então SMS, né? Também manda SMS dizendo, ó, tem uma compra de tantos, realmente foi feita a compra ou não? Se não, ligue imediatamente para o número tal, né? Então você tem todo esse tratamento, tá certo? Não é em tempo real, porque senão ia exigir muito do sistema de computador, do sistema computacional, mas é quase tempo real, muito próximo do tempo real, tá bom? Vamos mudar de assunto. Vamos agora falar, né, só exatamente de se é obrigatório ou não. Já comentei isso na aula passada, vou passar rapidamente aqui, mas nós já dissemos que o ODS não é obrigatório, né? Você pode fazer o ETL e já fazer o ETL direto no banco, né, do Data House, já jogar direto os dados no Data House, tá certo? O ODS ele só é interessante quando realmente você vai utilizar esse banco para a realização de consultas pelo operacional. Agora, se os relatórios que o operacional fornece, que o sistema transacional fornece, estão atendendo
necessidade dos seus usuários, não há nenhum perda de desempenho, nada disso, então você não precisa criar o ODS, você pode ir direto já para o armazém de dados. É só isso que esse slide está falando, mas a gente já tinha comentado isso na aula passada, então por isso que eu vou passar aqui mais rápido. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma? Muito bem. Então, vamos agora falar de um conceito muito importante, chamado metadados. Tá? Muito importante. Acho que eu já comentei ele aqui um pouquinho. O professor de vocês deve ter falado um pouquinho também de banco de dados, né, que é o que ele chama de dados sobre dados. Mas vamos entender exatamente o que seria isso. Por favor, Igor, primeiro tópico. Metadados são dados sobre os dados, ou seja, descreve o Metadados são dados gerados a partir do uso dos dados que estão armazenados em um local. Aí você viu, professor, boiei. Exemplo. Se você tem, por exemplo, um site, imagine um portal, como o UOL, por exemplo, e o UOL quer saber como está sendo usado o seu site. Quais são os artigos mais lidos, quais são os links mais acessados, quais são os anúncios que o usuário está mais clicando, etc. Ele vai ter que gerar, Marcos, o quê? As informações, né, sobre o uso do site pelo usuário. Então, eu vou ter que armazenar cada clique, armazenar qual foi o horário daquele clique, qual foi a região do país ou estado de onde veio aquele clique. Né? Por exemplo, poxa, a pessoa clicou no anúncio aqui, sei lá, da Facete. Pô, mas será que o pessoal clicou aqui o anúncio lá do usuário da Facete é daqui só do Ceará? Será que não tem alguém de fora do estado? Eu tenho como saber isso através exatamente dos metadados. Então, à medida que você usa o sistema, esse uso, ou seja, todos os dados sobre como você usou, quando você usou, são armazenados. Esses dados são conhecidos como metadados, ou seja, são exatamente valores que permitem eu extrair informação sobre como você usa os dados. Tá? Então essa é a grande sacada. Vocês viram isso, talvez com outro nome, não sei se o professor chegou a falar com o nome de metadados, que é o mais comum, mas ele pode ter falado em banco de dados 1, de uma área no banco de dados que guarda o esquema e como o banco é usado, chamado de catálogo. Então, se alguém no banco de dados 1, o professor falou, o banco de dados tem 4 componentes, tem os dados, tem os índices, tem os fragmentos de código, né, que é história procedure, gatilho, etc, e tem os catálogos. Pronto, os catálogos é exatamente o metadados, são exatamente os metadados, é a mesma coisa, tá? Então, metadado nada mais é do que informações sobre o uso dos dados mesmo, da empresa, né, de um determinado momento, determinado período do dia, do ano, etc, etc. Então, outro exemplo, vários aqui, né, têm acesso ao aluno online. Mas, poxa, qual a frequência que o meu aluno acessa o aluno online? Quais são os horários que ele mais acessa? Então, esse tipo de informação não são informações acadêmicas, são informações sobre o uso do sistema pelo aluno, metadado. Tá, ok? Então, essa seria a ideia. Por exemplo, qual módulo que o aluno mais acessa? É nota? É falta? O aluno acessa alguma disciplina a mais quando ele está lá? Não sei, mas é isso que o metadado me responde. Tá bom? Julie, subtópico, para cada atributo mantido. Continue, já vou explicar. O que está dizendo aqui é o seguinte, então. Se eu posso gerar metadados a partir do uso do Data House. Para aqueles campos que eu quero saber, por exemplo, quais são os mais usados, qual é a condição de filtragem mais usada, etc., eu vou criar, então, estruturas que vão guardar informações sobre o uso daqueles campos. Então, por exemplo, eu tenho uma tabela que eu trouxe lá de clientes. Então, eu trouxe para o meu armazém de dados, os dados dos clientes da minha loja. Beleza, trouxe tudo. Mas será que meu usuário de Data House usa tudo? Então, eu pego alguns campos que eu acho que ele usa e vejo se ele realmente está utilizando ou não. Aí, por exemplo, eu descubro a partir daí, Igor, que o e-mail, o campo e-mail, embora eu esteja trazendo lá do operacional, não é útil.
Os usuários lá que vão fazer a tomada de decisão não se importam com a informação que está no campo e-mail. Isso faz com que eu otimize, então, o DW. Eu chegar, rapaz, se eu não estou usando e-mail, para que eu vou extrair? Então, da extração, já tiro o e-mail e do Data House eu não preciso mais colocar o campo e-mail. Já vou ganhar tempo e espaço em disco. Tá, ok? Então, o metadados me permite isso. Eu tenho uma otimização do uso do Data House pelo seu usuário. Essa é a grande sacada. Tá bom? Igor, terceiro subtópico, usuários conhecem? Continue. Ou seja, você não se preocupa, por exemplo, no banco de dados operacional, em gravar, por exemplo, qual é o módulo mais acessado. Geralmente isso é feito pela aplicação. Você coloca na aplicação uma função, um método, alguma coisa do gênero, que quando o usuário acessa, ele faz um contadorzinho, né, vai fazendo um stickzinho. E aí você tem um relatório à parte que mostra qual é o módulo mais acessado, etc. Exemplos clássicos de uso de metadados em operacional é o que você tem pelas ferramentas de solução analíticas, né? Que você tem de analítica, eu digo assim, que você verifica, por exemplo, você tem um site, aí você quer saber, pronto, um exemplo besta, o YouTube. No YouTube, lá eu consigo ver, por exemplo, qual é o vídeo mais assistido, quanto tempo em média o usuário assiste um vídeo, né? Qual é a distribuição geográfica desses usuários. Então, isso é metadados. Se eu vou lá, tem lá a parte analítica, né, do relatório lá, eu clico lá e vejo. Por exemplo, o vídeo mais acessado que eu tenho, né, é o vídeo a primeira aula de algoritmos computacionais. Que é a cadeira de algoritmos, né, primeiro lógica de programação. Então, é o vídeo mais assistido que eu tenho. Em segundo lugar, vem o vídeo de instalação do Visual Studio, né, no computador, que eu tenho lá um videozinho de 20 e poucos minutos explicando como instalar o Visual Studio, criar o primeiro programa em C e traduzir o Visual Studio para português, né, já a versão 2013. Então, então, é o segundo vídeo mais assistido. Aí lá, ou seja, a informação do uso do dado. O dado é o que? É o vídeo. O dado que o YouTube trabalha, manipula, é o vídeo. Mas o YouTube gera para mim informações sobre o uso desse vídeo pelos usuários. Metadados. Então, aqui dali, quando eu chego e vejo o segundo vídeo, ao clicar e vejo a distribuição, quantos acessos teve durante a semana, o sexo do usuário, essas coisas, eu estou acessando metadados. Eles me permitem ter uma melhor visão, né, exatamente de como está sendo usado o canal. E aí, por exemplo, vou compartilhar com vocês uma informação interessante, só para vocês terem ideia. Eu só lecionei a cadeira uma vez, porque era no horário de 9 às 10h40 da noite, era muito cansativo. Eu não continuei no semestre seguinte. Mas o terceiro ou quarto vídeo mais acessado, e aí é um grupo de vídeos muito acessados, é a cadeira de teoria dos grafos, né, que é uma estrutura de dados. Vocês devem ter estudado em estrutura de dados 2. Vocês não devem ter, né, vocês não têm teoria dos grafos, vocês têm, né, estrutura de dados 2, não é isso? Ou vocês... exatamente, pronto. Aí vocês estudaram grafos, né, que é o caminho mínimo, etc. Pois é, pronto. Pois se eu fosse, por exemplo, criar, Marcos, um conjunto de vídeos pagos, eu poderia investir em teoria dos grafos, que a procura é alta e não tem tanto vídeo concorrente. Tá entendendo? Então é isso que o metadado me permite. Eu consigo direcionar as ações da minha empresa, do meu negócio, de acordo com o uso do dado. Eu coloco o dado para o usuário começa a consumir. Com esse consumo, eu descubro e começo a usar. Começo a deslocar o negócio. Rapaz, tem muito usuário fazendo isso, então vou mais para cá. Não, tem um usuário mais fazendo isso aqui, então vou mais para cá. É isso que o metadados permite. Tá? Por isso que é muito importante, é crucial o metadado. Tá? Nós temos um vídeo que eu não vou mostrar hoje, porque eu trouxe aqui no iPad, aí não tem como reproduzir, que eu teria que baixar, leva um bocado de tempo. Mas na quarta-feira eu vou mostrar um vídeo exatamente que mostra, é uma paródia, né, do Gmail, né, mas que mostra exatamente como o Gmail Man, acho que você já deve ter visto. Pois é, mas é exatamente como o Gmail permite, né, querendo ou não, ele usa o metadado para gerar, por exemplo, os anúncios que você vê ao lado. Tá, então, aqueles anúncios que você vê ao lado é a partir dos metadados, ou seja, como você usa o Gmail, ele vai direcionando. As mudanças de interface, botão C esse aqui, botão C aqui, ser maior, menor, tudo isso é ocasionado pelo uso do dado. Ou seja, eu gero informações a partir do uso daquele dado. É o que nós chamamos, então, de metadado. Tá bom? Continuando falando de metadados, tá? Você tem duas óticas distintas do uso desse metadado. Então, trouxe o óculos. Então, por favor, primeiro tópico. Consegue ler? Ótimo, melhor ainda.
podem ser definidos sobre duas óticas distintas. Técnico. Continue. Os dados, sobre os dados. Aí alguns exemplos, ou seja, eu tenho dois tipos de metadados. Metadados técnicos ou de negócio, que são exatamente informações que permitem eu compreender melhor o uso. Esses exemplos que eu dei já são alguns, mas é que eu trouxe outros. Por exemplo, mapeamento. Como os bancos de dados operacionais são mapeados no Data House, ou seja, como os dados que estão no operacional são usados pelo armazém. Outro, sumarização. Quais são os dados que foram sumarizados? Quando a gente fala sumarização, talvez seja um termo novo para vocês ou para você que nos acompanha. Sumarização nada mais é do que resumo. Então, quando você, por exemplo, lá no Excel, você tem uma coluna lá, aí você soma, né, todos os valores da coluna gerando um total, você está sumarizando. Quando você pega, por exemplo, um conjunto lá, por exemplo, a turma, tem lá 10 notas, aí eu calculo a média da turma, então isso eu estou sumarizando. Então, sumarização é exatamente quando eu pego um conjunto de valores e dele extraio uma estatística. Pode ser soma, pode ser média, pode ser máximo, mínimo, desvio padrão, etc, etc, etc. Tá? Mas quando eu falo sumarização é isso, são informações que são geradas a partir, né, do agrupamento de valores, quer seja soma, média, máximo, mínimo, moda, etc, etc, etc. Tá? Então, como estão sendo feitas as sumarizações? Quais são os atributos que são mais sumarizados? Porque dependendo do caso, por exemplo, eu posso ter trago do ETL, Marcos, os dados, né, os valores, né, uma parte numérica separada, e pedir para ele sumarizar na hora que o usuário vai pedir, ou seja, na hora que o usuário do Data House, do armazém, quer uma consulta, é que o SGBD processa e faz a soma. Mas se eu vejo que aquela soma é muito usada, por que não já deixar o valor armazenado? Eu poderia fazer isso. Eu poderia criar um novo campo durante o ETL, eu já poderia fazer a sumarização, né, dessas informações e deixar esses campos já prontos. Que aí, na hora que o usuário for consultar, ele não vai, o SGBD não vai calcular tudo de novo. Ele já tem o valor pronto, ele só vai o quê? Ler e mostrar para o usuário. Ou seja, eu melhorei o desempenho do meu armazém. Então, a partir dessa sumarização, eu posso ter tipo de informação. Tá? Histórico também, né, acompanhar as mudanças. Por exemplo, eu tinha uma quantidade de vendas, ela caiu. Vou olhar, aí eu tento fazer um comparativo com o perfil do cliente. O que é que mudou do perfil do cliente? Ah, mudou muito o endereço, meus clientes estão indo embora. Por quê? Será que o bairro, por exemplo, da minha empresa ficou perigoso e aí as pessoas estão querendo se mudar? Tá? Pode ser esse o motivo. E padrões de acesso, que é exatamente como o armazém está sendo acessado. Tá certo? Então, o primeiro tipo é esse, técnico ou de negócio. O segundo tipo que você tem, né, de metadados são que a gente chama de padrão, tá? Que exatamente são metadados, né, vamos dizer assim, sintáticos ou semânticos, em outras palavras, são metadados voltados para a parte do SGBD em si. Então aqui a gente fala de tabela, aqui a gente fala de acessar índice, etc, etc, as estruturas do banco mesmo, tá bom? Que é o que os bancos armazenam em parte nos planos de execução, tá bom? Então, exatamente essa é a questão dos metadados. Tá? E aí, exatamente a discussão que eu queria levantar em relação a essa questão do uso dos metadados. É exatamente a questão da invasão de privacidade quando você tem esse uso. Então, por favor, Igor, primeiro tópico, os metadados. Continue. E aí que vem uma questão que até hoje não há realmente uma definição. E acho que vai demorar muito para você ter uma definição. É exatamente sobre até que ponto você tem o direito de usar os metadados gerados por um sistema. Em alguns momentos, você pode, na verdade, em alguns momentos, sempre você vai estar sendo invasivo. No momento que você, por exemplo, tenta estabelecer um perfil de quem está usando, de como está sendo usado, você está sendo invasivo, não tem como. Mas o problema maior é porque você pode ser invasivo a tal ponto de realmente afetar a vida pessoal daquela pessoa. Um exemplo, né, que não está aqui, mas que vocês devem ter visto, no ano passado, o Facebook admitiu ter feito uma pesquisa, né, uns 2, 3 anos atrás, que ela controlava a timeline de 2, 3 mil pessoas.
Ou seja, ela controlava as postagens que iam para a timeline daquelas pessoas. E aí, por exemplo, elas observavam o comportamento delas. Então, tipo, elas pegavam posts, né, vamos supor, da rede social dela, mas só de pessoas, por exemplo, que reclamavam, sei lá, do McDonald's. E postava lá. E aí verificava, por exemplo, se aquela pessoa, ao receber tantas postagens negativas do McDonald's, se a pessoa passava a não gostar mais do McDonald's, ou então a ter uma certa resistência, uma certa relutância ao McDonald's. Está entendendo? Ou seja, seria controle de comportamento. Isso é grave. Mas o pior é que o estudo comprovou que existe sim uma influência. Claro que eles não vão dizer em quantos %. Mas é óbvio, até porque, querendo ou não, cada vez mais cedo as pessoas têm acesso a um computador e com menos, né, vamos dizer assim, maturidade. Então as pessoas são mais facilmente manipuladas. Se antigamente a TV já manipulava as pessoas, né, imagine agora o computador, onde o negócio é muito mais, né, solto, vamos dizer assim. Né? E aí entra exatamente a discussão. Vocês como profissionais, até que ponto vocês podem realmente, né, usar esses metadados a favor da empresa sem desqualificar, sem impor um certo controle, né, tirando a liberdade do usuário. É complicado. No caso de todo o serviço do Google, o negócio é mais grave ainda. Porque em todo o serviço do Google você assina, né, quando você... Sabe aquele contrato que você nunca lê? Aquele contrato lá que tem não sei quantas mil barras de rolagem. Aí você nunca lê aquele contrato? Pois é, naquele contrato tem lá dizendo realmente que você autoriza o Google, né, por exemplo, no caso do Gmail, né, a acessar o conteúdo das mensagens e a partir dela fazer análises, né, em cima delas para gerar o que ela quiser. Por isso, ou seja, é o de graça que não é de graça. Porque na verdade você está trocando sua privacidade pela a condição de uso. Então quando você chega, não, vou usar o Gmail, beleza, é de graça. Legal. Só que tu está assumindo, está permitindo, autorizando ao Google monitorar todas as suas mensagens. Tá? Ou seja, ter acesso a isso. Claro, né, que até hoje, né, vocês devem ter visto aquela história do Edward Snowden e tal, aquele negócio todo, de que os dados não foram acessados e tal, mas assim, só se tem certeza de que os sistemas que não tiveram acesso, né, realmente assim, para acesso a metadados, foram os da Apple e os da Microsoft. Realmente são os dois, realmente, que já sabem que não tem acesso. Agora, Google, por exemplo, ainda é uma incógnita, Facebook também. Embora eles digam que não, mas existem provas lá do Snowden dizendo que acessou, né? Então ninguém sabe até que ponto. E aí é um negócio complicado. É aquela história. Se hoje CPF, né, dados pessoais das pessoas é vendido em listas, né, a livre, a céu aberto lá em São Paulo, num CD, coisa que realmente é muito mais pessoal, você nem fica trocando muito por e-mail, imagine um negócio desse, né? Então é complicado, porque nossa área tem esse tchan, vamos dizer assim, né? Você que não tem esse tchan de quê? De realmente você não ter controle. A gente não tem controle. A verdade é essa. Hoje o que um profissional de tecnologia da informação faz é minimizar, reduzir os riscos. Mas você jamais terá total controle de um ambiente, jamais. Jamais. Por exemplo, você vê países como a China, onde ela controla o acesso a sites, não sei se vocês sabem, senão você pesquisa, por exemplo, se você for no Google lá na China e digitar para procurar sobre o assunto direitos humanos, ele retorna uma página em branco. Ele não retorna a busca, é bloqueado lá na China. Não sei se vocês sabiam disso, né? Depois vocês podem até pesquisar para vocês verem. A China tem uma série de sites, de portais que são bloqueados. Uma dessas é você fazer uma busca no Google que tem o termo direitos humanos. Você procurar isso, ele mostra em branco, sem nenhum aviso, sem nada. Então não é nada, fica em branco, né? Mas, querendo ou não, existem formas de você burlar isso. Né, existe forma de você realmente... tem várias tecnologias, né? Tem tecnologias de proxy, tecnologias, né, de você acessar realmente, dependendo de onde for a cidade, né, como é perto de fronteira e com outra cidade, você pode realmente acabar puxando, né, a internet e tal. Tem várias formas diferentes, tá certo? Mas é muito importante entender que você não tem controle. Você pode tentar, mas realmente é impossível você ter realmente controle total. E esse é um problema para a nossa área, porque
Entenda, não é que você vai ser um ditador, né? Não é que a TI vai agir de forma ditatorial na empresa, mas quando eu não tenho controle, eu estou aumentando o risco. Vocês devem lembrar isso lá de auditoria. Quando eu não tenho controle, eu aumento o risco. Quando eu não sigo diretivas, eu aumento o risco. Quando eu não tenho políticas na empresa que são seguidas, eu estou aumentando o risco. E se eu aumento o risco, eu estou aumentando a probabilidade de uma ameaça acontecer. E essa ameaça ela pode ter um impacto muito grande para a continuidade do negócio. E aí, pode parar o teu negócio, pode parar as vendas, é complicado. Tá? É complicado. Você tem que ter um controle, mas também você não pode ter um controle demasiado, porque senão acaba sendo autoritário. E é isso que o vídeo, né, de forma irônica, né, que eu vou mostrar na próxima aula, traz exatamente essa questão do Gmail Man, né, que é um anúncio, né, da Microsoft, do Office 365, exatamente ironizando a questão dos metadados, porque diferente do Gmail, para quem não sabe, empresas como Yahoo, Google, Yahoo, Hotmail, né, no caso da Microsoft, e deixa eu ver outro gratuito aqui. Eu sei o Yahoo e o Hotmail. É basicamente o Live, né? Outlook, Hotmail e tal. Eles no contrato eles dizem que não tem acesso aos dados. Tá? Se acessa ou não, aí pode ser realmente para até acessar, mas é ilegal. Mas pelo menos nos termos eles garantem que não há acesso à privacidade. No Gmail, até as contas pagas são vasculhadas pelo Google. Então, por exemplo, para vocês terem ideia do conflito, né, entre aspas, no caso aqui da Facet, eu uso o Office 365, né, na verdade, os e-mails nossos, a plataforma nossa em Office, né, até por questão do colégio inteiro, na verdade, não só da Facet, né, mas do grupo educacional Educadora 7 de Setembro inteiro é em cima de Microsoft. Já no caso aqui da Unifor, eles usam a plataforma Google, usam o Google corporativo para os e-mails. Né? Então, por exemplo, nada impede, no caso, da Google estar monitorando os e-mails da Unifor, de projetos científicos, troca de mensagem entre professores de instituições diferentes, nada impede. Porque ainda o corporativo permite isso. Tá? Então, o que eu estou dizendo, é crítica, é meio tenso. Tá, esse assunto. E é por isso que eu trago ele para vocês entenderem, mais uma vez, e você também que nos assiste. Você, cada um de vocês aqui, estão lidando com o bem mais precioso da empresa. Jamais esqueçam disso. Um bem que pode, Marcos, levar a empresa ao céu ou ao inferno. Um bem que pode fazer que a empresa vivencie anos dourados ou que ela realmente vivencie anos terríveis por questão exatamente de adulteração, de invasão, de uso incorreto ou de sabotagem desses dados. Hoje o bem mais precioso é o dado. Não é os servidores, não é a rede, nada contra você que é profissional de rede, ou de servidor, ou de desenvolvedor de software, mas querendo ou não, a gente já discutiu isso aqui uma vez e reforço. Sem o não há por que ter uma aplicação. Sem o dado não há por que ter um sistema, um software. Sem dado não há por que ter uma rede. Toda a infraestrutura, todas as cadeiras que vocês viram ao longo dos 4 anos de curso de vocês, rodam em torno de uma operação só, que nós já comentamos aqui, que é o processamento de dados. Ou seja, tudo que vocês aprenderam são ferramentas para um fim. Pegar um dado, processar e gerar uma informação que permita você tomar decisão. O que a gente está vendo aqui é só formas de gerar informações mais bacanas, mais sólidas e mais importantes para o negócio. Mas, resumindo, o mesmo processamento de dados que você viu lá em algoritmos, em arquitetura de computadores, lá com o John von Neumann, que é o negócio todo, é a mesma que a gente está usando aqui. Não muda nada. Só muda realmente apenas o algoritmo, a forma com que, ou seja, o processamento. Mas na essência é dado entrando, sendo manipulado e gerando uma informação. Só isso. Então, quer alguma dúvida, alguma pergunta? Então, na próxima aula eu vou mostrar o vídeo, tá? A gente vai exatamente começar falando do vídeo, que como eu disse, é uma paródiazinha, tá? Vocês vão gostar. E depois a gente vai falar exatamente das arquiteturas de Data House. A gente vai falar exatamente de como você pode estar usando o Data House, né, no sentido de você ter o Data House corporativo, ter o Data House com data marts, usar um middleware, né, no meio da história. Assim. A gente tem umas discussões bem bacanas já mesmo tecnológicas, tá? Mesmo Scova Beat, né? Para quem gosta de Scova Beat, né? Parte de computação, a gente vai ter umas discussões bem bacanas nessa área. Tá bom, Gandura? Alguma pergunta?
Nenhuma? Então, só encerrar aqui a gravação. Então, para você que nos assiste, né, já sabe, né, continue aí curtindo nossas aulas, é você que está nos assistindo. Né, na próxima hora a gente vai falar de arquitetura, vai ter um bocado de desenho, diagramas bem bacanas, que vão permitir que vocês aprendam ainda mais sobre planejamento dentro da house, tá bom? A ideia é mais 3 vídeos aí, a gente está, né, encerrando esse assunto, já partindo para cubo, né, partindo realmente para modelagem multidimensional, tá bom? Então, para você que nos prestigia do outro lado da telinha, um abraço e até a próxima.